Pokémon Episódio 2. Misty e Sakeki e Ondor estavam na floresta, mas Misty teve alguns problemas. Misty, socorro! Sakeki se vira e vê um Pokémon de chifres conta parecendo um besouro gigante e estava em cima da árvore olhando para Sakeki. Sakeki, quem Pokémon é esse? Diz olhando para o Pokémon. Ondor. Esse é Heracross, o Pokémon de Jotaro Sinnoh. Ele é o Pokémon mais raros e fortes também. Sakeki, interessante, Heracross. Diz chamando ele. Heracross olha para Sakeki e percebe que ele tem uma aura bem forte também concentrado. Heracross desce na árvore e vai perto de Sakeki e bota suas batas na Pokébola e ele entra. Sakeki e Misty. Sakeki pega a Pokébola que tava o Heracross. Sakeki, parece que ele veio na região de Johtor. Diz colocando a Pokébola no seu bolso. Misty, espera esse Pokémon e de Johtor, mas como você sabe? Respondeu sem acredita. Sakeki, eu passei lá no que eu tinha 8 anos, então vamos continuar. Respondeu o garoto de cabelos castanhos. Como não mostra sua expressão, Misty fica com a cabeça baixada e diz que sim. Os dois continuam andando até eles pararem um pouco para descansar. Ondor e Sakeki vão treinar em uma área aberta e ele solta seus Pokémons. Gyarados olha para seu treinador e vê que ele tem uma aura bem forte e determinação e concentrado, e isso vez ele tem um grande respeito por ele. Sakeki. Primeiro Ondor, Rattata e Citer e Heracross, vocês vão treinar duro para ficarem mais forte. Os Pokémons balançam a cabeça com confirmação. Gyarados, vamos treinar sua fraqueza, já que você tem a fraqueza do tipo raio, então você vai aprender a cauda de ferro. Sakeki ficou explicando para Gyarados como usa a cauda de ferro como se fosse um para-raio. Gyarados balança a cabeça com confirmação, então eles ficarão treinados por 2 anos. Mas ele olha para Ondor que estava desviando do ataque de Citer, estava malhando seu corte X mais rápido, e Rattata estava malhando seu ataque rápido, e Ondor estava a dominar a explosão de fogo. Mas Ondor começou a concentrar na sua boca e uma bola negra que sai a faísca estava saindo, e Sakeki ver na Pokédex. Pokédex. Bola sombria é um dos ataques mais importantes dos Pokémons do tipo fantasma. Ele causa 100 de dano para 50 de energia gasto, e não existe outro ataque com tanta eficiência quanto, principalmente em adversários do tipo fantasma e psíquico. Sakeki. Meu Arceus do céu, que golpe roubado. Agora quero ver quem ganha dele agora. Vendo seu Pokémon disparando o ataque na direção de Citer, que desviar facilmente, e a floresta foi destruída sem deixar nada. Meu Deus, que golpe forte. Bem, vou ver como tá o Gyarados. Misty estava vendo o treinamento do Sakeki, como ele treinava o Pokémons com ritmo, e isso fez ela ter inspiração dele, então ela decide treinar os seus Pokémons de água e mostra para seu namorado como ela pode ser poderosa. Voltando ao treinamento de Gyarados, o Pokémon Feiro estava dominando a cauda de ferro, destruindo algumas pedras para qualquer lado do seu redor. Mas quando ele atacar as pedras, o seu ataque aumenta sua força. Sakeki dá uma pausa para eles, então o Sakeki faz uma comida bem saborosa que fez eles terem água na boca. Depois de comerem, Sakeki olhou para Misty com um pequeno sorriso, olhando para o céu vendo as estrelas. Sakeki, você tá pensando das suas irmãs? Respondeu para Misty, que ver que a expressão dela muda para cara triste. Se for problema, pode deixar. Quando chegar na sua cidade natal, vou mostrar para ela que o ginásio não é um lugar de fazer apresentações. Misty olha para segundo para Sakeki, que estava com um sorriso no rosto, e isso fez ela ter uma esperança, então ela acabar beijando o Sakeki na bochecha e dizendo obrigado. De dia, Sakeki e Misty chegam na cidade de Perter e eles vão ao centro Pokémon e entrega para a enfermeira Joy para curar eles. Misty e Sakeki ficam conversando um pouco e a enfermeira Joy chega com as Pokébolas e Sakeki agradece com forma de reapito, e isso fez ela ficar corada e deixando a Misty com ciúmes, e saios no centro Pokémon e vão no ginásio de rocha. Narrador. Tô vendo que o Brock vai tomar uma surra das grandes. Quando eles entram, as luzes acendem e tava lá o Brock, que eles falam a mesma coisa no original. Misty foi na arquibancada para ver a batalha. Sakeki. 2 Pokémons, isso vai acabar em 2 segundos, muito bem. Brock. Eu vou começar com o Geodude, vai. Ele joga sua Pokébola soltando seu Pokémon.
Sakeki, Ondor é hora do combate. Jogando a Pokébola sai o Ondor com cara bem sério. Brook em sua mente. Que Pokémon é esse? Eu nunca vi ele. Eu acho que ele tipo fogo ou terra, mas não importa, vou derrotar fácil. Sakeki em sua mente. Estar me subestimando, vou te dar uma lição. Sakeki, Ondor use agilidade com bola sombria. Dando comando para Pokémon que sai em alta velocidade girando em volta dele e depois ele dispara a bola sombria atingindo o Geodude jogando para longe. Brook, Geodude use desmoramento de rochas. Dando comando para Pokémon e começar a cair rochas na direção de Ondor para atingir ele. Acabo. Sakeki, Ondor use explosão de fogo. Dando outro comando para Pokémon e ele dispara a explosão de fogo atingindo as rochas as destruindo. Ondor, vamos usar aquela técnica. Olhando para Sakeki esperando a resposta dele. Sakeki, se você tá dizendo ok vamos testa, combinação de elemental. Ou diz uma aura sombrio circula em Ondor e ele abria sua boca que começar daí umas chamas, mas não era normal as chamas estavam negro e saindo faísca e os olhos de Ondor ficarão brancos. Brook, Geodude não baixa a guarda, use rolo compressor. Dando comando para Pokémon e ele se cobrir e vai rolando na direção de Ondor. Sakeki, bola sombria de fogo. Dando comando para Ondor, ele dispara o ataque bem poderoso e atingir o Geodude e causa uma explosão. Quando a poeira se abaixa, vemos que Geodude estava nocauteado, Ondor volta a seu estado normal e fica cansado quase sem energia. Brook, Geodude volte. Geodude volta na Pokébola. Vai Onix. Comentou, enquanto liberava seu último Pokémon. Pokédex. Onix se assemelha a uma cadeia gigante de pedras cinzentas, com uma coluna rochosa em sua cabeça. Este Pokémon tem um imã em seu cérebro que serve como uma bússola interna. O corpo dele torna-se mais arredondados e suaves à medida que cresce com a idade. Sakeki, Ondor volta. Comentando para seu Pokémon e ele volta no lado de Sakeki. Citer é hora do combate. Comentando para segundo Pokémon. Brook. Péssima escolha, tipo incerto não são eficazes com tipo terrestre. Sakeki, não importa a fraqueza. Citer, a fraqueza enfrenta sua própria fraqueza. Do nada os olhos de Citer e Sakeki ficam roxos. Muda de fraqueza, água e aço. Sakeki, Citer use corte X dando comando para Citer de incerto aparece na frente de Onix e dá um corte X nele causando um dano absurdo e vendo ficando confuso. Brook, Onix reagir, use cava. Ele dar o comando para Onix, mas não deu certo e ele acabar batendo na rocha no lado e causando muito dano. Sakeki, fusão elemental. Dando esse comando, Citer concentrava nas suas garras e uma onda de água e eletricidade ficam nas garras. Nele estava esperando o comando do seu treinador a ter que ele escutar. Ondas X eletrizantes. Dando esse comando Citer vai na direção de Onix em alta velocidade o Onix sai da confusão mas era tarde demais. Citer aparece na frente dele dar um corte X com água e eletricidade atingindo o Onix e caindo no chão consciente. Só para avisa que esqueci colocar o juiz, então os juiz vai ser as juízas ou dizer, meninas gostosas de peitão, que eu sei que vocês gostam seus tarados kkkk, e não é só isso, as juízas vão querer comer o Sakeki de algumas batalhas ser vocês me entendem, rerere. Sakeki acaba vencendo do líder de ginásio os dois acabar desgastado suas forças mas o Citer começou a brilhar muito. Misty, ele tá. Sakeki, evoluindo. A luz seca todos e quando a luz se abaixa vemos que Citer evoluiu para Scizor. Pokédex. Parabéns você adquiriu Scizor 212. Scizor, parece que eu fiquei mais forte. Desvendo seu novo poder. Sakeki, eu digo mesmo, vamos para Centro Pokémon para descansar e depois ir na região de Cerulean. Scizor, verdade tenho que treinar para ficar mais forte. Ondor no chegar na região de Cerulean, não perdi leve nos treinamentos. Ondor, claro Scizor. Quebra de tempo, Sakeki e Misty estavam no centro Pokémon descansando no quarto de hospedagem, mas do nada o Sakeki entra no seu subconsciente e ele estava andando sem rumo. Em sua volta tem alguns lugares distorcidos.
Sakeki, que lugar é esse? Diz ele em confuso, até que ele escutar um grunhido e do nada aparece uma figura de olhos vermelhos que tem asas negras e tem pontas vermelhos, e também no seu pescoço tinha algum tipo de anéis só que parece meio metade e tava olhando para Sakeki. Sakeki, quem é você e o que você quer comigo? Diz ele olhando para o Pokémon desconhecido. Quando você chegar no Sinnoh, você vai saber quem eu sou, kkkk. Do nada ele acabar acordando saindo muito suor e tava se perguntando quem é aquele Pokémon desconhecido, ou um Ondor que tava no lado dele também acabar acordando e ver seu mestre suando. Ou um Ondor. Ou mestre o que foi? Diz o Ondor preocupado. Sakeki, não sei, mas acabei sonhando de um Pokémon desconhecido. Ou um Ondor. Ou um Pokémon desconhecido. Sakeki. Sim, mas não vi direito. A única coisa que ele diz é, se eu chegar em Sinnoh vou saber quem é ele. Diz o Sakeki a mão na cabeça. Quebra de tempo. Sakeki e Misty estavam saindo de Pevter, mas... Ei, esperem. Sakeki e Misty olham para trás e ver que era Brook. Brook, aonde vocês vão? Sakeki, na região de Cerulean, mas por quê? Pergunta o moreno. Brook, será que posso ir com vocês? Diz ele com cara sério. Sakeki vendo olhos de Brook e ver as verdadeiras intenções ele dá um sorriso de canto. Sakeki, claro pode. Diz ele com um sorriso. Então os três sairão de Pevter e agora estão indo para a região de Cerulean. Na floresta. O Ondor tava usando a bola sombria incisor que tá desviando dos ataques. Rattata tava usando o ataque rápido em Heracross que desvia também e revidou com grande chifre. Gyarados tava treinando a sua cauda de ferro para ficar mais resistente. Sakeki tava ajudando Brook para fazer comida, e também ele deu dicas para treinar o seu Pokémon e Brook tava anotando isso no mini caderno. Misty tava no outro lado treinando o seu Staryu para ficar mais forte, o que ela não percebeu que Sakeki tava vendo isso em cima da árvore. Sakeki em sua mente. Parecer que ela tá treinando para ficar mais forte. Eu até estou impressionado, mas para frente ela pode até me supera. Diz ele com mãos no bolso. Então ele volta ao treinamento dos seus Pokémons. No meio treinamento o Rattata começou a evoluir para o Raticar, o que deixou o Sakeki feliz. Mas do nada o Ondor começou a brilhar e muito, e quando o brilho se abaixar ele acabar evoluindo para o Ondor, só que ele tava diferente. A sua pupila tava negro e sua cauda tava saindo um fogo preto e sua boca tava saindo muitas chamas, o que assustou o Brook. Brook. Sakeki, o seu Pokémon veio onde? Perguntou para o albino. Sakeki, eu ganhei o Ondor no Professor Carvalho que veio de Sinnoh, mas também ele pode ser encontrado na região de Johtor, mas eu nunca vi essa evolução do meu Pokémon. O Sakeki explicando para o Slide. Ginásio e Sakeki pensam um pouco. Eu acho que tem a ver com a nossa conexão entre Pokémon e treinador. Ela pensava um pouco segundos, então ele para de pensar. Sakeki, Ondor. O Ondor olha para o seu treinador. Vamos aumentar o treinamento e também controla o seu novo poder para que ninguém caia em mãos erradas. Diz o Sakeki com olhar sério. Ondor. Odo, é verdade mesmo que eu tenho um poder forte. Ainda não é suficiente, tenho que ficar mais forte para não perder alguém que nos amam. Respondeu Ondor com a cara sério. Então o treinamento ficou muito pesado para os Pokémon Scizor. Tava usando corte X nas árvores para ficar mais afiado. Ondor outro lado. Ele tava usando outro ataque que era lança-chamas, mas eram negras. Então o Sakeki chamou esse ataque de Dark Flamethrower, ou traduzido lanças-chamas escuras. Gyarados, que tá treinado, acabou aprendendo a cauda do dragão. Lip Raio, investida do dragão, e dança da chuva em último. É esse bem ou raio de gelo se vocês preferem. Por outro lado o Raticar acabou aprendendo Giga Impacto. Já o Heracross ele acabar de aprender o soco do trovão, soco de fogo e soco de gelo. Mas também ele acabar aprendendo as Tuzaris no meio do treinamento, um Pokémon que parece um rato que era amarelo e nas bochechas tinha 2 círculos vermelhos e sua cauda tem um formato de um coração, um pequeno raios na cauda. Essa é a Pikachu fêmea que tá assistindo o treinamento dos Pokémons, mas ela tava olhando para o Sakeki que tem uma aura de determinação e tranquilo e focado em nos treinamento. O Sakeki. Narrado
Pode parecer estranho e bizarro de um treinador namorando um Pokémon Fermia, mas fazer o que esse canal complemente, que vai ser coisas bizarras mais para frente. Scizor percebe a presença da Pikachu e o rápido movimento ele usa o ataque de asas, mas com pouca força não machuca ela, então o Raito amarelo foi atingida, mas ela conseguia escapar e se esconde atrás do Sakeki. Scizor, Ciso, tudo planejado. Diz com um sorriso de brincalhão. Pikachu percebe que era uma armadilha. Sakeki, desculpa ai Pikachu. Ele olha para Pikachu que tá atrás do Sakeki. A Pikachu olha para o Sakeki e já ela cai em corações e sobe no garoto e fica no ombro. Pikachu, pica, que pele gostoso, eu queria ficar para sempre sem sair de perto dele. Ela fica segurando a pele de Sakeki que já fica com a gota na cabeça. Então ele pega uma Pokébola e joga na Pikachu que ela entrar e a Pokébola se mexe, mas depois ele para. Ótimo, esse é o sexto Pokémon. Ele olha para o Brook que tá fazendo comida. O Brook com uma pergunta. Brook olha para Sakeki. O que acontece se um treinador captura um Pokémon que já tem 6 Pokémons? Respondeu na pergunta para o Brook. Brook, bem, o Pokémon vai ser teletransportado para no laboratório do professor Carvalho. Respondeu para o treinador. Sakeki, tá entendi, mas quando falta para chegar na cidade de Cerulean? Respondeu para o Brook. Brook, de acordo do mapa, tem que passar na caverna. Respondeu o Slide de ginásio. Sakeki, bem, isso vai ser bom treino para Pikachu, o resto vai treinar com tudo. Os Pokémons ao escutar isso já ficam empolgados que o treinamento vai ser com tudo, então eles terminarão com tudo. Sakeki soltou o Pikachu na Pokébola. Sakeki, eu sei que você quer ficar fora e fica grudada em mim, mas você tem que treinar para ficar mais forte. Se quiser ficar fora da Pokébola. Respondeu para a Pikachu que ela balança a cabeça de confirmação. Então a Pikachu começou a treinar o seu choque do trovão nas pedras. Sakeki só olhava para a Pikachu e percebe as falhinhas dela, então ele deu dicas para melhorar os ataques elétricos e Pikachu concentrou nos ataques elétricos e no meio dos treinamentos ela acaba aprendendo bola eletrônica, trovada, cauda de ferro, agilidade e isso é a mesma coisa do Ondor. Então o Sakeki pensou um pouco de estratégia para ter a segunda insígnia de cascalho, mas o Brook chama que o almoço estava pronto, então eles vão comer e depois eles acabam dormindo. No outro dia, os três estavam andando a ter que eles escutam um só de socorro, então eles vão correndo a ter que eles ver um monte de Zubat. Pokédex, Zubat, o Pokémon que voa e tem poderes supersônicos. O Zubat ele mora em cavernas e odeia voar à luz do dia. Sakeki, não estes. Ondor. Vamos ajudar ele. Pergunta para Sakeki. Sakeki, vamos ajudar ele. Ondor lança chamas escuras, dando aonde para o Ondor que o ataque foi disparado atingindo o Zubat, mas um deles cai desmaiado e Sakeki joga a Pokébola no Zubat o capturando. Sakeki, ótimo, isso, vai no laboratório do Carvalho. Ele respondeu com um sorriso no rosto. Então o professor que era o Seymour fala as mesma coisa do original. O pessoal entra na caverna e Seymour ficou explicando dos acontecimentos, mas Sakeki olha para Sandshrew e ele percebe que tem uma faixa nele. É ele. Sakeki na direção do Sandshrew e ele se abaixa perto dele. Sakeki, Sandshrew, finalmente nos reencontramos. Respondeu com um sorriso no rosto. Sandshrew olha para Sakeki e percebe que o mesmo Sakeki de 8 anos atrás e o Sandshrew pula em Sakeki e os dois caem no chão. Misty, Sakeki, você conhece o Sandshrew? Pergunta ela surpresa. Sakeki, sim, eu cuidei dele depois aos 8 anos. Respondeu com um sorriso no rosto. Então o Sandshrew clica na Pokébola e captura ele. Tô vendo que eu tô criando um exército de Pokémons que vou treinar. Continuando no caminho, vemos uma Clefairy segurando a pedra. Sakeki, uma pedra da lua? Diz na pergunta. Seymour, você conhece a pedra da lua? Sakeki, sim, já faz tempo. Ele pega no seu bolso e mostra uma pedra da lua. Eu tenho ele há 2 anos. Antes sai para uma jornada. Respondeu Sakeki guardando a pedra da lua, mas para frente do mar aparece a equipe Rockcat e eles falam a mesma bobagem. Sakeki, Ondor.
Sem manda um comando Ondoor dispara a bola sombria atingindo o Rocket mando para longe. E o resto vai acontecendo do original com Clefairy dando a pedra da lua e a equipe Rocket volta de novo. Mas dessa vez foi Scizor que dispara o hiper raio atingindo eles a mandando para longe. E as Clefairy pegam a pedra lua e evoluir para Clefable e saímos da caverna. No caminho. Sakeki, Misty se chegamos em Cerulean, você pode batalhar comigo? Respondeu o moreno. Misty, mas porque eu enfrento você no ginásio, você mais experiente nas estratégias. Respondeu a castanha surpresa. Sakeki, bem, para mostra para suas irmãs que os shows que elas fazem, não era um estádio de dança. Respondeu o castanho com braços cruzados. Elas vão ter que sentir o gosto da vergonha que elas vão ter. Respondeu com olhos vermelhos brilhando mas dessa vez é de calma. Na região de Cerulean. Sakeki e seus amigos estavam andando pelas ruas até que eles verem a multidão então a história vai correndo do original. Sakeki vê o ginásio e olha para Misty. Sakeki, tá pronta? Misty olha para Sakeki e ela balança a cabeça. Ótimo então vamos. Os dois entram no ginásio e vão para a arena mas do nada as luzes apagam e depois volta e mostra uma mulher sem roupa mostrando seu corpo bem definido com a bunda grande e peitos grandes. Sakeki ficou cala 2 segundos até que ele fala. Mas que porra é essa? Foi nessa hora que ficou em vermelho de vergonha ao ver uma mulher nua. Misty, você não ficou sabendo não? Cada região vai ter uma juíza de cada batalha. É a ter o torneio Pokémon. Respondeu com cara de brava de tanta vergonha. Sakeki, por mim tudo bem. Quando termina essa batalha, talvez nos dois fazemos coisas de namorados. Respondeu com sorriso no rosto o que fez a Misty ficar vermelha. Bom vamos nessa, Scizor hora do combate. Diz jogando a sua Pokébola, soltando o Scizor, pousando na plataforma com pose batalha, soltando muitos ventos. Misty, muito bem, neste caso, Misty chama Staryu. Diz jogando sua Pokébola soltando o Staryu. Pokédex, Staryu, Pokémon de água. No núcleo brilha um arco-íris de 7 cores. Um núcleo é considerado uma espécie de joia. Sakeki. Ok, Scizor use hiper raio com corte X dano aonde para Scizor que rapidamente o Scizor vai na direção do Staryu e quando seus braços brilhava com luz branco para atingir o seu inimigo. Misty, Staryu pule na água. Dano essa onde o Staryu entra na água escapando do ataque de Scizor causando uma explosão absurda até que todas as pessoas que estavam lá fora se assustarão do tamanho da explosão. Misty, Sakeki. Diz com a aura assassina. Sakeki, desculpa, depois eu pago pelo estrago. Respondeu com a mão de desculpa. Mas voltando para a batalha. Misty, Staryu, use jato de água. Dando essa ordem o Staryu sai da água e dispara o jato d'água que vai na direção de Scizor, mas o Scizor rebate o ataque do Staryu como se fosse uma pistolinha de água de uma criança. Sakeki, Scizor voa para cima agora. Dando o comando para Scizor, ele vai para cima com tudo ficando para cima. Agora use ataque de asas com corte X dando esse comando. O Scizor vai em alta velocidade para baixo e preparando corta X Misty. Staryu use giro rápido. Dando essa onde o Staryu gira como se fosse uma hélice e vai direto de Scizor. Os dois estavam prestes para certa, mas o Scizor desvia do ataque do Scizor e revida o ataque atingindo ele dando duplo combo. Staryu cai em alta velocidade para atingir o chão com muita força, mas o Scizor salva o Staryu que agora tá desmaiado e pousa no chão. A juíza vê que o Staryu tá inconsciente. Juíza, o Staryu tá fora de combate, o vencedor é Scizor. Sakeki. Scizor, que continua lutando. Respondeu para seu Pokémon. Scizor, não importa qual vai ser o meu inimigo, eu vou derrotar de qualquer jeito. Respondeu para seu mestre com sua garra para cima. Sakeki em sua mente. Ele parece o Zoro de One Piece, mas tudo bem, vamos ganhar de qualquer jeito. Ele dá um sorriso no canto, Misty retorna o Staryu para sua Pokébola. Misty, vamos Starmie. Jogando sua Pokébola, soltando o segundo Pokémon. Misty, Starmie use Hidrobomba.
Dando essa onde o Starmie dispara o hidrobomba que vai da direção do Scizor, mas Scizor só mexe seu corpo para lado, desviando do ataque e revida com ataque asas que manda o Starmie para fora da água. Misty, mas o que? Como ele usou o ataque de asas sem usar nenhum comando? Respondeu impressionada. Sakeki. É simples, eu e Scizor conectamos com nossas auras de treinador e Pokémon, então eu não preciso dar ordem para ele, então melhor você se prepara, que Scizor vai atacar agora. Respondeu com sorriso. Scizor foi para cima de Starmie com tudo. Misty, rápido use hidrobomba. Dando outro comando, Starmie ira dispara o hidrobomba, mas Scizor usa o corte X no Starmie, atingindo-o jogando para chão e causa uma explosão. Quando a Pureia se abaixa, vemos que o Starmie segurou o ataque de Scizor, e uma aura azul cobriu o corpo dele e o Scizor pula para trás. Scizor, parece que você mostrou o seu verdadeiro poder, me mostre que você sabe, para eu usar toda a minha força. Respondeu de forma arrogante. Sakeki percebe que Misty mostrava uma aura azul só que escuro e mostra que seus olhos estavam vermelho. Muda de elementos. Gelo e água. Misty, raio DS gelo. Dando essa onde o Starmie dispara o raio de gelo na direção de Scizor. Scizor desvia mas o seu braço fica congelado. Use nevasca. Dando outro comando, Starmie dispara o ataque, atingindo o Scizor que colide com a parede e congela ele todo desmaiando. Juíza. Scizor está fora de combate. O vencedor é Starmie. Sakeki. Muito bem, você conseguiu derrota o Scizor, mas... Os olhos de Sakeki ficam negros e a aura escura aparece. Vou usar esse Pokémon, Ondor hora do combate. Jogando a Pokémon sai o Ondor com aura escura com olhos vermelhos. Muda de elementos. Trovão e terrar. Sem nenhum comando do Sakeki, o Ondor usa o terremoto, atingindo o Starmie jogando para cima. Misty, use raio de gelo mais uma vez. Dando esse comando, Starmie dispara o raio de gelo na direção de Ondor, mas ele desvia e usa trovoada que vai direção do Starmie. Misty, desvia e usa raio de gelo com hidrobomba. Dando esse comando, Starmie dispara o raio de gelo com hidrobomba, dando hidrobomba de gelo que vai direção Ondor, mas ele revida com lanças chamas escuras que se colide com ataque de Starmie. Sakeki e Misty, força total. Nisso o Ondor Starmie aumenta suas forças, mas acabou em parte causando muita explosão, o que eles não perceberão, e que tinha muita gente assistindo a ter helicópteros filmando a luta e a ter as irmãs de Misty estavam vendo a batalha que tá mais uma guerra mundial. Todas as pessoas estavam impressionados da batalha que tava tendo. Sakeki, fusão elemental. No meio da fumaça o Ondor liberava uma aura negra e vermelho que subia muito mostrando uma silhueta de um dragão. Misty, fusão elemental. Do nada o Starmie fica com uma aura azulada subindo para cima mostrando uma silhueta de um Leviatã. Os dois estavam se carando o momento a ter que um pedaço do teto cai na água e os dois reagem na hora. Sakeki, Black Fire Blast. Misty, Blizzard Frost Breath Blast. Os dois falam ao mesmo tempo. Ondor dispara a bola de fogo escuro. Starmie dispara um rajada gelo com estaca e água e se colide seus ataques a ter que causam disputa de poderes. Todos estavam impressionados pelos ataques que estavam tendo. A ter que o Sakeki aumenta sua aura que fica mais escura e o Ondor aumenta suas forças também e começa a empurrar o ataque do Starmie. Mas a Misty faz a mesma coisa. Starmie aumenta suas forças e empurrar o ataque também. Sakeki, fusão elemental V2. Mude de elementos V2, água, fogo e trovão. Sakeki, termine com Thunder Fire Blastar. Dando essa onde o Ondor dispara outra bola de fogo só que raios e se funde com a bola de fogo escura, aumentando a bola de fogo e acabar engolindo o ataque de Starmie e atingir ele causando uma explosão enorme e a aura de Sakeki e Ondor some. Sakeki fica de joelhos e Ondor fica deitado no chão. Quando a Pureia se abaixa, vemos que a Starmie estava nocauteado e a aura de Misty desativa e ela ira cai na água, mas a Pokébola se abre saindo Heracross e um rápido movimento ele pega a Misty pelos braços e vai na direção do Sakeki e põe a Misty do lado de Sakeki. Sakeki, obrigado Heracross. Diz com sorriso no rosto e um pouco cansado. Heracross, de nada mas descansa um pouco.
Di para seu mestre e volta para a Pokébola voltar de própria vontade e o Undor faz a mesma para descansar um pouco a Pokébola, mas do nada uma aparece. Se abre e sai uma máquina com um cano e aparece a equipe Rocket AGC e Gems e Mewtwo, mas o Sakeki pega a Pokébola e joga para cima e sai os Gyarados. Sakeki em suas últimas palavras era: Hidrobomba. Os Gyarados disparam o Hidrobomba na máquina que se explode inteiro e a equipe Rocket sai voando de novo e Sakeki desmaiar de joelhos. 10 minutos depois, no centro Pokémon, Sakeki acorda de uma cama e vê o Pikachu dormindo em cima da cama. Sakeki, o Pikachu cuida de mim, diz cariciando ela de forma calma. E Pikachu acorda e vê que seu treinador ou seu futuro namorado ela abraça na pele de ela dando um beijo na boca do Sakeki e revida com beijo também. Narrador: eu tô falando que esse canal é bizarro. Voltado. Depois desse beijo Sakeki se levanta na cama e vê a cama de cima que tava Misty desacordado, então ele saiu do quarto e ver nessa janela que tavam seus pokémons descansando um pouco. Scizor ver o Sakeki na janela e ele usa a agilidade aparecendo na frente do Sakeki em 2 segundos. Sakeki, pelo visto você se recuperou do ataque de gelo. Respondeu com braços cruzados. Scizor: Scizor, parece que eu tenho que treinar muito hoje. Respondeu com a cabeça abaixo. Sakeki: quando a gente sai, vamos treinar sua resistência de gelo para ficar imune aos ataques de gelo. Diz com sorriso no rosto e Scizor fica feliz.